E aí, gente, cheguei, hein? Eu vou começar já chutando o pau da barraca, pode ser? Ou vocês vão ficar muito bravos comigo? Sabe o que eu queria saber? Aonde tá o Elon Musk? Ele que é tão preocupado com as políticas do Brasil, né? O que será que ele tá fazendo em meio à catástrofe? Não que ele tenha obrigação de fazer nada, tá? Assim, obrigação mesmo, ele não tem, né? Mas, como ele se diz tão preocupado com as políticas do Brasil, né? Achei que ele fosse estar fazendo algo efetivamente, né? Já que alguém se preocupa com política do Brasil, deveria se preocupar, né? Com a catástrofe que está aí acontecendo. E aí, quero deixar claro aqui também que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um acidente. Vi uma pessoa postando ontem assim: ai, não é hora de falar sobre política, é hora de ajudar. Concordo que é hora de ajudar. Mas, porra, se este momento não for a hora da gente falar sobre política pública, qual que é o momento? Qual que é a hora? Você pode ajudar, mas você tem que ter consciência de que o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul não é um acidente. Isso é premeditável, isso é culpa de políticas públicas que não foram feitas, isso é culpa de pessoas que não estão fazendo seu trabalho dentro das prefeituras, dentro dos governos, e a gente, ó, só toma na tarraqueta. Então é hora de falar sobre política, sim, porque a gente tem que saber que isso não é um acidente, que isso é medida pública que não foi tomada, tá? A gente tem que ter consciência sobre essas coisas. Porque o brasileiro tem uma mania de falar que não discute política, que eu acho assim, nojenta, de verdade, gente, nojenta. Desculpa se você é essa pessoa que tá me ouvindo aí, mas não tinha outra forma de eu começar esse episódio sem ser falando disso. Porque o que tá acontecendo hoje no nosso país é um descaso do governo público. É um descaso, tá? Então a gente não pode simplesmente tapar o olho e falar assim: ai, não é hora de discutir política. Porra, é hora de ajudar? Com certeza. É hora de arrecadar fundos? Com certeza. É hora de se solidarizar com a galera que tá lá? Com certeza. É hora de emanar vibrações positivas para quem tá lá passando necessidade? Com toda certeza. É hora de falar sobre política? Sim, sim, sim. Sempre é hora de falar sobre política. Se a gente nunca falar sobre política, a gente sempre vai estar, né, nesta situação de merda que a gente tá enfrentando agora. Que é uma situação de merda. Se você não conhece um projeto que eu tenho chamado Cidades Dão, vá lá, conheça o perfil do Instagram. É um projeto para falar sobre planejamento urbano, para falar sobre cidades mais sustentáveis. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil e eu tenho especialização em planejamento urbano. Eu fiz minha especialização na Unicamp com um grupo muito heterogêneo e muito incrível. E a gente, depois, né, que eu comecei a empreender, eu quis voltar com esse projeto, porque eu acredito demais nele, e eu acredito que a gente tem que falar sobre políticas públicas o tempo todo, que a gente tem que se letrar, que a gente tem que ir atrás da informação. E aí eu chamei a Gabi, que é uma ecóloga, é uma amiga minha, que eu conheci nessa especialização, e ela é ecóloga, ela tem mestrado, doutorado, especialização, e ela trabalha muito questões ambientais. E ela tá hoje comigo no projeto Cidadão. A gente tem um podcast, a gente já fez 9 episódios do podcast. Dois deles, um deles a gente falou sobre drenagem urbana, sobre a importância da drenagem urbana e soluções de drenagem urbana para minimizar esse tipo de problema que a gente está enfrentando hoje. E a gente falou sobre rios, outros dois a gente falou sobre rios, sobre a relação que a gente tem com os nossos rios hoje, né? Então, a gente não tem como você simplesmente falar que não é hora de falar sobre política, tá? É sempre hora de falar sobre política. Toda hora é hora de falar sobre política. A gente vive em uma sociedade e a gente compartilha espaços urbanos e a gente compartilha momentos, e a gente compartilha economias, a gente faz as coisas acontecerem. Então, você faz parte dessa sociedade. Se você, enquanto cidadão, não está indo atrás de informação ou foge de assuntos políticos, você está sendo omisso. E você
não tá sabendo como cobrar as pessoas que estão lá em cima e que estão lá em cima para fazer políticas públicas para você. Então é sempre momento de fazer isso, tá? Já comecei aqui, ó, chutando o pau da barraca, porque eu realmente fico cansada desse discursinho de, ai, política e religião não se discutem. Eu não tô falando pra você sair no tapa com ninguém, tá? Não é pra sair no tapa, não. É pra conversar, é pra saber, é pra se informar, é pra ir atrás do que tá acontecendo, é pra não achar que essas coisas acontecem por acidente. Não são acidentes, tá bom? E a gente vive em ambientes urbanos e a gente consome e a gente tem que ter cada vez mais consciência sobre o nosso consumo dentro da sociedade. Não tem como você que tá aí todo pá compartilhando coisas, né, nas redes sociais, não se conscientizar do seu consumo, porque é o seu consumo que tá fazendo tudo isso aqui acontecer também, entendeu? As empresas têm responsabilidades, nós temos responsabilidades, o governo tem responsabilidade. Todo mundo que tá dentro dessa sociedade tem responsabilidade. A gente compartilha do mesmo ambiente. A natureza compartilha do mesmo ambiente que a gente. Se a gente não se atentar às questões climáticas, como é que a gente vai querer mudar alguma coisa, gente? Tipo assim, a gente vai colapsar. Vai colapsar. Se todo mundo começar a simplesmente só consumir, só vou consumir aqui, tá? Só vou consumir, consumir, consumir. Fazer uma pergunta básica aqui. Vou fazer uma pergunta básica, básica. Você separa o lixo na sua casa? Vamos começar no nosso mundinho pra gente conseguir externalizar isso pro nosso mundão? Você separa o lixo na sua casa? Você destina o lixo da maneira correta? Eu conheço várias pessoas que infelizmente não fazem a separação do lixo. Porra, mínimo, né? Mínimo, galera, mínimo, mínimo. O que você pode fazer hoje é separar o seu lixo. Isto é o mínimo. Se você não está fazendo nem o mínimo, como que você está agora? Entendeu? Você faz parte desta engrenagem. Se você não fizer o seu mínimo, a gente tá fudido. Porque várias pessoas também devem estar, né, negligenciando o mínimo. Então comecem a fazer o mínimo. Comecem dentro da casa de vocês. Comecem a procurar por produtos mais naturais. Comecem a consumir de pessoas locais. Tudo isso faz parte, entendeu? Tudo isso faz parte dessa dinâmica de consumo, tá? Então, vamos, ó, botar a mãozinha aqui na consciência e entender que a gente faz parte de uma engrenagem só, que para eu me movimentar com excelência e eficácia, você também precisa se movimentar com excelência e eficácia, o governo também precisa se movimentar com excelência e eficácia. Bora todo mundo junto? Existem inúmeros movimentos sociais hoje que ajudam, né, nessa conscientização, nesse letramento, nessa democratização do ensino. Vá atrás, antes de você criticar qualquer movimento social, tipo o MST. Quanta gente critica o MST, né? Quanta gente. Você já viu o que o MST tá fazendo pro Rio Grande do Sul agora, nesse momento? Fazendo marmita de comida. Entendeu? Isso é um movimento social que tem muito valor, muito valor. Movimento Sem Terra tem muito valor. Antes de você sair criticando o Movimento Sem Terra, tenta entender o que ele faz na sociedade, certo? Vamos combinar isso? A gente faz parte de tudo isso. Se a gente não for atrás da informação, se a gente não for atrás dessa educação, né? A gente vai estar cada vez mais com discursos rasos, sem saber o que fazer. Então, vão atrás, vão saber coisas sobre a cidade de vocês, vão saber como que é a relação que a sua cidade tem hoje com os rios, qual que é a relação que a sua cidade tem hoje com a mobilidade urbana, qual que é a relação que você tem com o consumo dentro da sua cidade, qual que é a relação que o agronegócio tem dentro da sua cidade. Vão atrás dessa informação. E se vocês querem escutar sobre especialistas falando sobre esses assuntos que permeiam os nossos ambientes urbanos, vão no @cidadesdão,
e escutam o nosso podcast. A gente tá lá fazendo esse trabalho de uma forma voluntária, gratuita, a gente não recebe nada para fazer isso. Quem tá hoje à frente do projeto sou eu e a Gabi, e a gente dedica o nosso tempo para uma educação mais democrática, para democratizar o ensino sobre as coisas que permeiam as nossas cidades, porque a gente acredita muito nisso, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês com relação a isso. Outra coisa, a gente está se organizando do lado de cá também para arrecadar dinheiro, para enviar para Canoas. Na verdade, a gente vai transformar esse dinheiro em itens de higiene. Eu já consegui doações de calcinha e cueca, mas a gente vai também arrecadar dinheiro para itens de higiene pessoal, tipo pasta de dente, escova de dente, absorvente, coisas que as pessoas geralmente acabam se esquecendo e que todo mundo precisa, que todo mundo usa, principalmente a galera que tá lá nessa situação de extrema vulnerabilidade. Roupa, geralmente, é a primeira coisa, os primeiros itens que a galera pensa em doar. Então, esses centros recebem muita roupa já. Então, a gente vai destinar esse dinheiro para outras necessidades, né? Para água, enfim, para tudo isso, tá bom? Eu queria nesse podcast de hoje, antes, né, de toda essa catástrofe acontecer, eu ia falar sobre consciência de classe. Porque eu tinha decidido que eu ia falar sobre esse tema, e aí comecei a assistir sobre esse tema, e aí veio a catástrofe do Rio Grande do Sul. Então a gente não tem muito como fugir desse assunto, né, gente? A gente realmente não quer fugir desse assunto, porque é um assunto muito importante. E a consciência de classe tá aí também pra gente entender qual que é o nosso papel dentro, né, dessa catástrofe que tá acontecendo. Então, consciência de classe nada mais é do que a gente entender o quanto a gente ganha na sociedade, quanto a gente tem na sociedade, pra gente conseguir, né, meio que ali, ó, tentando sambar e ajudar quem tem menos, em ajudar quem tá precisando mais. Então a gente tem que ter essa consciência de classe e entender que classe média não é riqueza, tá, gente? Não é riqueza. Se você faz parte da classe média, parabéns. Nota 1. Mas você não é rico. E aí entra toda uma discussão aí social também para você entender que você tem um papel na sociedade muito importante, se você faz parte da classe média, e você tem um papel massivo na sociedade, né? Porque a gente tem ali a elite brasileira, a gente tem a classe média e a gente tem as pessoas menos favorecidas que precisam muito da nossa ajuda. Se você é classe média e se acha elite, geralmente você tende a se distanciar das pessoas menos favorecidas. E aí você começa a achar que as políticas públicas para essas pessoas menos favorecidas são privilégios. E na verdade não, tá? A gente tem que entender que essas pessoas menos favorecidas, elas precisam de ações governamentais para que elas consigam atingir um nível um pouco maior de equidade, que elas não têm esse nível de equidade. E se a gente não tiver consciência de classe, a gente sempre vai achar que, porque isso é besteira, isso aí tá só servindo como amuleta para essa pessoa usar isso como desculpa e continuar sempre assim. Gente, não, tá bom? Vamos, de novo, vamos voltar, vamos entender como que funcionam as classes sociais no nosso país hoje. Vamos entender como que a desigualdade está no nosso país hoje. O Brasil é um país extremamente desigual, extremamente desigual. E se a gente não tiver consciência de classe para lutar por equidade pelas pessoas que têm mais necessidade, porra, você tá sendo humano onde? Onde que você tá sendo um ser humano, tá? Então, se você nunca ouviu esse termo, consciência de classe, vá atrás. Tente entender o que é consciência de classe. Vou ler aqui para vocês o significado de consciência de classe. E não fique com esse discursinho raso, sabe? De que as pessoas precisam disso para se apoiar, porque não sei, porque tal política pública só serve para vagabundo. Porra! Fecha a boca, sabe? Fecha a boca. Vai primeiro entender como é que funciona, como é que tá a realidade do seu país hoje, né? Deixa eu ler aqui
Ó, consciência de classe é a percepção do próprio papel no sistema produtivo, seja como produtor de riqueza, seja como proprietário dos meios de gerar riqueza. Essa percepção é construída ao longo do tempo por meio da luta de classes e envolve reconhecer a própria condição econômica, identificar os outros indivíduos na mesma situação, desenvolver uma gama de interesses em comum e organizar-se politicamente para viabilizar as demandas desse grupo. É isso. Entendeu? Então, tipo, você tem que ter uma consciência de classe sobre qual a classe que você pertence, quais são as classes sociais que hoje existem, qual que é a diferença, qual que é a real desigualdade social entre essas classes. Depois eu vou trazer, tem uma divisão do IBGE, divisão de classes, por itens. Eu queria ter trazido isso para vocês, mas realmente na verdade, como é feita a divisão de indicadores sociais mínimos. Mas não é isso, é tipo assim, é, quantidade de geladeiras, quantidade de salários mínimos, quantidade de nananã. Eu vou trazer essa tabelinha para vocês e aí depois a gente discute sobre isso também. Só para vocês terem uma dimensão de qual classe vocês poderiam se encaixar também, tá bom? É basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Ajudem quem está arrecadando fundos para o Rio Grande do Sul, tenham consciência de classe, falem de política sempre que vocês puderem. E é isso, a gente sempre vai estar do lado de cá também, apoiando as pessoas que estão lutando para isso. E um grande beijo. Vamos emanar energias positivas para o Rio Grande do Sul. Esse episódio vai ao ar amanhã, mas hoje, que é terça-feira, amanhã, que é quarta, e quinta, às 21 horas, a gente vai fazer meditação em grupo, online, mandando energias positivas também para o Rio Grande do Sul. Se você quiser participar, entra no @arapuca.trend ou @valdarapuca, que a gente vai divulgar lá todos os horários, como você pode ajudar e tudo que a gente conseguiu arrecadar até o momento, tá bom? Um beijo, um grande beijo para vocês. Muitas energias positivas para o Rio Grande do Sul, que Deus abençoe a galera de lá e que a gente consiga sempre se unir em prol do bem. Um beijo, até a próxima.